Este é mais um Drops CCA chegando aí até você para a sua edificação. E nós estamos falando sobre o temor do Senhor. E John Bevere, no seu livro O Temor do Senhor, ele diz que Deus tem um padrão. Então nós vamos olhar para esse padrão divino. O mover de Deus na congregação segue um padrão. Primeiramente, deve haver a ordem divina. Segundo, quando a glória de Deus é revelada, ele derrama suas bênçãos. E em terceiro lugar, quando a sua glória é revelada, toda irreverência, desordem ou desobediência são julgados. Vamos olhar para o fundamento bíblico, né? E todo fundamento bíblico é formado por princípios, e princípios não mudam. Em Gênesis 1:1 lemos: no princípio Deus criou os céus e a terra. E no verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso mostra que entre a criação e esse momento, algo aconteceu que deixou a terra sem forma e caótica. Não havia ordem, mas desordem. O Espírito Santo estava pairando sobre esse caos, mas ele não se moveria até que Deus, o Pai, falasse, desse a ordem. E à medida que Deus ia falando, sua ordem era colocada em ação, em execução. Por 6 dias, Deus falou e tudo foi sendo criado. Todo esse preparo foi feito antes dele manifestar sua glória. Então Deus criou o seu homem, o foco da criação, e o colocou num jardim preparado especialmente para ele. Primeiro Deus colocou todo o planeta em ordem, para depois criar o homem, o habitante, né, do planeta. Então Deus, depois que criou o homem, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Deus literalmente soprou o seu espírito nesse corpo humano. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e depois a mulher foi formada a partir de uma costela de Adão. O casal não tinha roupas nem cobertas. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2:25. Todas as outras criaturas receberam cobertas. Os animais têm pelos, os pássaros têm penas, os peixes têm escamas ou conchas. Mas o homem não precisava de uma cobertura externa, pois o salmista nos diz que Deus, de glória e honra, o coroou. Salmo 8:5. A palavra coroou significa rodear, cercar, revestir. Em outras palavras, o homem e a mulher estavam vestidos com a glória de Deus e não necessitavam de roupas materiais.
Este primeiro casal experimentou bênçãos indescritíveis. O jardim os nutria sem que eles precisassem cultivá-lo. Os animais viviam em harmonia com o homem e não havia enfermidade, doença ou qualquer tipo de falta. E mais do que tudo isso é que o casal tinha o privilégio de conviver, de se relacionar com Deus em sua glória. Vamos falar agora sobre o julgamento. Deus ordenou a Adão que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no caso de desobediência eles experimentariam a morte espiritual imediata. Satanás tenta primeiro Eva e ela cede, come do fruto e oferece ao seu marido e ele também come. Em seguida, ao ato de desobediência veio o julgamento. Adão e Eva perderam a glória de Deus, que os cobria, que os revestia. Deus pronunciou o julgamento sobre eles e os vestiu com túnicas de peles de animais, provavelmente de um cordeiro, representando aí o Cordeiro de Deus, que viria e restauraria o relacionamento do homem caído no pecado com o seu Deus. Em seguida, o casal foi expulso do jardim onde estava a árvore da vida, da vida eterna. Então, nós vemos que este julgamento foi bastante severo. Se o homem em queda comesse da árvore da vida eterna, então aí ele viveria para sempre no pecado. A glória de Deus no tabernáculo. Muito tempo passou e então Deus encontrou um homem chamado Abrão, com quem fez uma aliança. Através de sua obediência, o plano de redenção para a humanidade seria desenvolvido. A descendência de Abraão acabou sendo escrava no Egito e Deus então encontra um homem chamado Moisés para ser o libertador do povo de Israel, para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Isso está lá em Êxodo 29, 46. Por causa do pecado, Deus não podia habitar dentro do homem. Então ordenou a construção de um santuário, ou tabernáculo, para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Êxodo 25, 8. Antes que a glória venha, primeiro deve haver ordem, o comando de Deus. Por isso, Deus instruiu detalhadamente Moisés sobre como construir o tabernáculo. A ordem divina deveria ser seguida à risca. O Espírito Santo atuou junto com os homens que trabalharam na construção do tabernáculo, unindo aí a ordem divina ao trabalho deles. Capacitação. Segundo a ordem divina, o tabernáculo foi levantado e a glória do Senhor encheu o lugar. Quando a ordem divina é seguida à risca, Deus revela sua glória. Esse é o padrão. O que é a glória de Deus? A carne mortal não pode permanecer na presença de Deus. Deus é luz. 1 de João 1,5. Paulo disse a Timóteo
que a glória de Deus é luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16. O próprio Paulo experimentou certa medida dessa luz na estrada de Damasco e relatou que ela era mais resplandecente que o sol ao meio-dia. Ninguém consegue olhar diretamente para o sol, a não ser que ele esteja coberto por uma nuvem. Deus, em sua glória, excede esse brilho infinitamente. Paulo não viu a face do Senhor, ele só viu a luz que emanava dele. Por isso teve de perguntar: quem és tu, Senhor? Paulo não podia ver a sua forma ou seu rosto, ele estava totalmente cego pela luz que emanava da sua glória. A luz de Deus supera qualquer outra luz. A glória do Senhor é tudo que faz Deus ser Deus. Todos os seus atributos, autoridade, poder, nada está oculto ou retido. Jesus Cristo, ele veio para revelar a glória de Deus. Nenhum ser humano pode olhar para a glória de Deus inteiramente revelada e viver. Todos aqueles que o viram não se expuseram à sua glória inteiramente revelada. Todos estes contemplaram a sua face porque ele não mostrou a sua glória abertamente. Todo aquele que estiver em um corpo físico de matéria não pode contemplar sua glória inteiramente. Moisés e João o contemplaram em espírito, não com o corpo material. A glória do Senhor é tudo o que compõe Deus. Isto ultrapassa nossa capacidade de compreensão. Em sua sabedoria, ele intencionalmente retém a revelação de sua glória para ver se nós o serviremos com amor e reverência, ou se voltaremos a nossa atenção para as coisas que recebem glória na terra, mas que perdem seu brilho quando comparadas com a glória de Deus. Eu sei que é um conceito muito profundo, mas nós precisamos nos aprofundar no entendimento do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Deus. Amém.